Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Shuffle Talking e eu sou o Rafael Tavares. Hoje eu vou falar sobre relacionamentos, casamento LGBT e sobre essa guerra que tá rolando. Antes de qualquer coisa, eu quero declarar algumas coisas aqui no início desse episódio. E também queria justificar algumas coisas. Eu não sou puxa-saco de político algum. Tem alguns que eu tenho maior apreço, alguns eu gosto menos. Mas isso não me faz um puxa-saco. Se de fato for coerente que algum cometa algum crime e deva ser punido e ou preso, eu vou apoiar veementemente. E agora sobre a minha ausência aqui dessa conversa semanal que eu tenho com vocês. Aconteceu que eu estava de mudança de apartamento e ocorreu um fato de que eu estava, sabe quando a gente limpa as coisas, eu acabei ingerindo poeira, né? E provavelmente devia haver algum fungo ou alguma coisa junto, né, nessa poeira que levanta do chão, né? E aí eu acabei inalando isso e eu acabei ficando mal por um tempo. Eu mal conseguia falar, mas agora eu já estou melhor. Eu me mediquei, eu me automediquei. Eu não tenho muito hábito de ir ao médico assim, por razões pequenas, mesmo muitas pessoas me julgando por isso. Isso me dá certa qualidade de vida, porque eu não dependo muito da indústria farmacêutica para melhorar em vários aspectos de saúde. Mas isso fica a critério de todo mundo, né? Porque todo mundo julga todo mundo hoje em dia. E aí eu acabei que eu mal conseguia conversar direito. Para vocês terem ideia, eu ainda não consigo falar 100% por causa disso, porque por exemplo, tem uma região da voz da gente, que é o falsete, que eu ainda não consigo fazer. Então assim, eu estou melhorando aos poucos, mas eu não quero ter que depender de remédios dessa indústria farmacêutica para melhorar. É só uma concepção minha. Espero que entendam, espero que não me julguem por isso. Cada um faz as escolhas para sua vida que julga melhor. E basicamente é isso. Espero que compreendam. Não é nenhuma novidade que relacionamentos acabam. Mas eu tô vendo ultimamente, mesmo desde o início da pandemia, basicamente, muitos relacionamentos de famosos e até mesmo de pessoas no anonimato terminando. Isso pode desencadear uma série de fatores nos quais eu não quero entrar hoje. E em cima disso, muita histeria, cara. Então me pergunto se tudo isso é mesmo necessário, a ponto de pessoas assumirem uma certa posição em relação à pessoa A e pessoa B, sendo que isso nem vai ser relevante e vai causar ainda mais histeria e mais briga entre pessoas dentro e fora da internet. A gente precisa pacificar isso daqui, porque isso aqui é basicamente o nosso passatempo. Numa era que nós tivemos as coisas a gente tem, né, as coisas tão diminuídas, né, em torno da relação humana. A gente tem a proximidade muito mais elevada, só que o contato muito menos próximo, né? Isso meio que causa uma confusão pela necessidade de sempre essas pessoas terem
essa obsessão de sempre querer tomar lado sobre algo. Como foi aquele casal lá que eu nem sei, aquela Luísa e Chico, não sei, acho que é esse o nome deles, que pelo que parece nem tinha um relacionamento sério de fato. Um fala uma coisa, depois outro fala outra coisa, depois vem alguém com uma informação nova, e aí a gente fica extremamente perdido sobre isso, né? E também o casamento da Sandy com o Lucas Lima, que acabou. Eles anunciaram o término de uma forma bem madura, né? Sem causarem sequer esse alvoroço todo. Aproveitando esse gancho de relacionamentos, também foi aprovada uma lei que pode proibir o casamento LGBT. Acredito que, pelo que está acontecendo, e como as aprovações funcionam aqui na República dos Bananas, né? Quem conhece um pouquinho de história sabe do que eu tô falando. Depois eu posso até dar uma abordada a respeito da República dos Bananas ou das Bananas, né? Como essas aprovações de lei funcionam, acho bem difícil aprovarem tal lei, né? Que aí passa por uma votação aqui, uma aprovação ali, uma sanção ali, um veto e por aí vai. Também pelo fato de que nossa lei é bem lenta quando convém para aprovar determinadas coisas, né? Então eu acho que não precisa desse alarme todo. Eu sei que, é um tiro no pé enorme do nosso país, mas é o que tem, né? Me lembro da pandemia, quando se referem a toda essa histeria por parte de um certo grupo terrorista por ter feito o primeiro ataque. E eu notei também uma galera defendendo quem fez o primeiro ataque, motivos que não há como ser defendido. Pensando de uma forma mais simplória, devemos perceber que é um conflito que acontece há bastante tempo, que na verdade tem origem na disputa por territórios que já foram ocupados por diversos povos como hebreus e filisteus, os quais descendem israelenses e palestinos. Em diferentes momentos, guerras e ocupações, eles foram expulsos, retomaram terras, ampliaram e as perderam. Inclusive esse conflito talvez seja um conflito que nunca tenha fim. A parte que eu quero chegar nessa disputa de poder é que ver isso de fora nos dá certo privilégio de falar e também de abordar de uma forma mais ampla. Mas defender quem está decapitando cabeças, quem está fazendo as crueldades que estão fazendo com civis, já é demais, né? Então eu acredito que não tem como defender esse grupo terrorista que iniciou os ataques, né? E uma guerra funciona assim, um lado ataca e o outro lado revida. Então é isso que acontece e não tem muito o que fazer, sabe? E basicamente Israel fez a parte dele, que foi pedir para evacuarem, porque assim, num ponto de vista mais anarquista, esse grupo terrorista tem que ser extinto por tudo que está fazendo. Me desculpem o termo, mas eu acho que pode ser essa a única solução que a gente encontre. Mas eu considero um problema tanta disputa por causa de quem está certo sobre determinada coisa de território, ou quem está certo sobre determinada seita ou religião. E na real, sempre teve essa disputa besta sobre quem está certo e quem está errado. Em outras palavras, a verdade não é absoluta. Podemos dizer que é bem tangível em relação a isso. Eu não tô me restringindo apenas a essa guerra
eu abro um pouco o leque desse assunto, porque assim, a gente está vivendo num momento em que tudo é muito polarizado. Não estou falando só de política ou de guerra, mas é tudo mesmo, sabe? Às vezes você é taxado até de racista por dizer determinadas coisas para determinadas pessoas, que as pessoas elas não estão tendo personalidade para definir que certas coisas são assim por escolha de determinadas pessoas. Por exemplo, eu gosto mais de Skol do que de Brahma, vamos colocar assim. Não quer dizer que eu odeie Brahma, mas eu acho Skol melhor. Eu prefiro tomar Skol, entendeu? Mas, por exemplo, num âmbito total de cervejas, por exemplo, meu ranking é Carlsberg, Beck's e Heineken, entendeu? A mesma coisa são os religiosos. Só porque você não acredita na religião deles quer dizer que você está errado? Eu já dizia Homer Simpson num certo episódio dos Simpsons. Pode ser que a gente esteja deixando o rapaz lá de cima cada vez mais danado. Eu acredito que enquanto não houver, de fato, o fim dessa tal democracia relativa, esse conceito de quem está certo ou quem está errado, a liberdade expressiva dificilmente será alcançada. Devemos inicialmente pregar o respeito e aceitar o diferente, pois o diferente para o outro pode não ser para mim nem para você, e vice-versa. Me refiro em âmbito geral, como respeitar as diferentes formas de expressão das pessoas como configurações sociais, por sexo, etnia, religiosidades, músicas que escutamos, filmes que assistimos, séries que acompanhamos, coisas que lemos na internet. As diferentes formas de entretenimento são diferentes configurações sociais que temos. E simplesmente fechar os olhos para que o que eu consumo é bom e o que você consome é ruim. Não, isso não pode existir. Existem preferências. Tem gente que prefere assistir, por exemplo, Campeonato Brasileiro. Tem gente que já prefere assistir Premier League. Quer dizer que o Campeonato Brasileiro é ruim e a Premier League é ruim ou vice-versa? Não, são diferentes aspectos. Não cabe a nós falar, isso é bom e isso é ruim. Existem críticas diferentes, mas elas precisam ser construtivas. Elas precisam buscar melhorias. Foi igual eu falei da greve dos metroviários aqui em São Paulo. Existem aspectos que podem trazer melhorias, mas também existe um contraponto. Quer dizer que devemos generalizar? Não. Mas existem coisas que elas vêm para o bem e coisas que vêm para o mal que depois trarão melhorias. E é disso que eu queria abordar hoje com vocês. Meu nome é Rafael Tavares e essa é a minha sincera opinião. E para ter um contato direto comigo, redes sociais, @Rafael Tavares, 2 Fs, Z no final, Twitter, Instagram. E tem também a página aqui do podcast. Sempre sai uma notificação lá, que é o @ShuffleTalking. Está escrito igual no título aqui do podcast. Uma boa sexta, bom sábado, bom domingo para você que está me escutando. E até semana que vem. O Shuffle Talking ele é pensado e produzido 100% por mim, Rafael Tavares.